Olá, bem-vindos a mais um episódio do Destrave-se Podcast. Aqui a gente descomplica o autoconhecimento para você destravar o seu maior potencial. Eu sou a Tati Moço. Eu sou a Beatriz Olivier e antes eu queria fazer um agradecimento. A Brasil Fruit é o apoiador deste podcast. É uma empresa brasileira que oferece snacks alternativas muito saudáveis aos petiscos ultraprocessados. E a gente adora, né, Tati? Super saudáveis e a gente consome, né? Amo. Tudo a ver com a gente. Tudo a ver com a gente. Quando você percebe algum desconforto, algo não vai bem, percebe ali que tem um incômodo, você busca colo ou você busca cura? Ou seja, você quer resolver ali, tratar a causa ou você só quer um colo para te acalentar dos sintomas? Colo eu vejo como uma busca por uma validação. Quando a gente busca colo e a gente não está se sentindo bem, a gente quer o quê? Se confortar onde está. Quando a gente busca cura, a gente busca agir perante uma experiência, né? E aí a gente se torna protagonista. Sim, porque imediatamente, né? Eu acho que quando a gente se sente, por exemplo, chateado porque a gente entende que uma pessoa fez algo que desagradou, por exemplo. Então, eu estou desagradada. A gente tem uma tendência a procurar as pessoas para dizer, poxa, olha o que fulano fez. Fulano não me compreendeu, não entendeu, não foi justo comigo. E a gente geralmente escolhe as pessoas que vão trazer alguma validação, de falar, é mesmo, o fulano não é legal, o fulano não te considerou, ele podia ter feito diferente, né? E aí a gente entra numa bola de neve, né, dessa reclamação que não resolve nada. Não resolve. Que não desenvolve a gente, né? Já quando a gente fala sobre cura, aí a gente está falando de um outro lugar. A gente está falando não só de uma validação do outro, mas também da gente se colocar no lugar e entender, poxa, e eu nessa relação, né? Porque relação é troca, então só o outro que é uma pessoa que me desagrada, e será que eu também não contribuí para que isso acontecesse? E aí, quando a gente fala sobre cura, eu acho que é um pouco sobre isso, né? A gente entender o impacto que a gente tem também ali naquela situação para que a gente possa se perceber, reconhecer o que a gente fez de legal, o que não foi legal e amadurecer. E aí a gente se cura daqueles pontos de falha, né? Eu acho que a gente precisa fazer esse exercício, só que precisa de humildade, né? Sim, mas também o colo é bem mais gostosinho, né? O colo, ele mantém a gente aqui livre de responsabilidade. Eu já apontei que o problema está fora de mim e a pessoa para quem eu reclamei, né, que a gente escolhe com quem a gente fala, ela me validou, ela me confortou, pronto, eu tenho razão, pronto, acabou. Lavo as minhas mãos, o que acontece? A situação se repete. O problema, ele volta, porque não houve uma resolução. A cura, ela é mais desconfortável porque existe movimento, exige um olhar para dentro, um olhar para si e se colocar também como co-criador daquela situação, daquela realidade, né? Mas o colo, ele é mais gostosinho. Então, normalmente, a gente vai lá fazer a unha, né? Com a manicure. E vai lá, fala, não, porque isso o quê? Porque fulano agiu assim. E aí, às vezes, até só para agradar. Não necessariamente ela concorda, também ela não está dentro da situação, mas ela fala, verdade, mulher, você tá certa, né? E aí a gente já, pronto, estou validada, acabou, próximo. Mas não é bem assim, o problema ele volta a aparecer, né? Só que a cura, ela exige um protagonismo e uma ação. Mas o mais interessante é que a gente busca as pessoas certas, né? Para pedir colo. Eu sei que determinados assuntos, se eu trouxer para alguma pessoa específica, eu não vou ser validada, eu vou ser criticada. Só que aí eu não vou trazer esse assunto, né? Até porque essa primeira movimentação de reprovação daquilo que a gente leva, pra gente é muito doído. Então, quando alguém diz, eu não achei que a pessoa te invalidou. Diz, como não? Não achei que foi injusto. Pois é, mas aí esse movimento eu não estou olhando para a situação completa, eu estou sendo egoísta e olhando apenas para aquilo que eu considero certo. E aí, será que é justo isso, né? Justo até com as outras pessoas. Então, quando eu busco que alguém me conforte, eu estou querendo ali sair daquela situação
de tensão, de desconforto, que é ruim a gente ficar. Sim. Então, quando acontece uma bagunça ali emocional na gente a partir de uma situação, a gente tenta sair disso buscando curar o sintoma, né? Então, aí eu já tive a validação de alguém que falou, é verdade, você tem razão, e aí eu vou embora tranquila, sabe? Só que se eu não percebo, né, o que de fato aconteceu ali, para que eu melhore minhas próximas atuações também, né, eu não curo causa. Então, acho que tem essa grande diferença. O colo, ele cura sintoma. Naquele momento, É drena ali, paliativo. é paliativo. Ele cura aquele momento, pronto, passou, segue a vida, feriado, vamos lá. Agora, a cura, a gente precisa reconhecer. A gente precisa aprofundar um pouco mais. E sabe que na clínica, né, nos atendimentos de psicologia, isso é uma questão que aparece muito, né? De alguma forma, pessoas que estão cansadas de conviver com o desconforto e vão buscar curar a causa. E não só ficar dia após dia manejando os sintomas, sabe? E aí sai de um desconforto e aí depois acontece outra coisa. Onde muitas vezes a gente precisa perceber qual tem sido a minha atuação nessas situações. Então, se eu cresço, se eu conheço sobre a minha atuação, eu entendo como eu fiz, eu entendo o que o outro faz, como isso impacta em mim, eu consigo então me capacitar para enfrentar com muito mais maturidade as situações adversas que acontecem. Eu posso não concordar, mas é quase que aquele não concordar com classe. A classe de quem se percebe também ali na relação, que tem empatia pelo outro, que não está só criticando a outra pessoa, mas está buscando olhar para se desenvolver, ao invés de só ficar apontando o dedo, né? É aí que a gente desenvolve uma inteligência emocional, né? Mas o que você disse sobre maturidade, a maturidade ela vem de uma capacidade que começa com um movimento honesto, né? Que a gente precisa ter honestidade para se olhar. E a maturidade vem a partir daí, de não só culpabilizar o outro, mas também olhar para si, a sua parte de responsabilidade naquilo. Por mais que você não concorde com aquilo que o outro, com alguma atitude ou algo que o outro disse, como que você pode se capacitar para ou lidar com isso, ou crescer junto, ou para melhorar a sua comunicação quando esse tipo de impasse voltar a aparecer? Como é que eu me capacito? Porque é o que a gente sempre fala, a gente não muda ninguém. Como que eu me capacito para melhor lidar com essa situação, olhando para mim mesma? E pensando até exemplos práticos, assim, às vezes do dia a dia, sabe? Então, imagina só que eu tenho ali uma pendência financeira, entrei no vermelho. A gente vai falar sobre relações também, mas imagina no dia a dia, você entrou no vermelho. Aí você fala, tá, então eu vou pegar um empréstimo aqui, quito isso e vou parcelando isso. Talvez não com essa paz, né, Kátia? Que você é muito serena. Talvez. Mas aí, se eu preciso resolver, de fato, eu preciso entender onde é que eu tô gastando tanto, né? Eu preciso gastar menos, eu preciso ganhar mais. Como é que eu posso resolver isso para que eu possa sustentar a longo prazo essa condição mais estável? Como é que eu vim parar aqui? Qual foi a minha participação nisso, né? Só que qual que é o problema? Quando a gente olha para isso, a gente precisa se dar conta de que talvez eu gastei demais. Talvez eu perdi a mão mesmo aqui. E às vezes é difícil. Às vezes não, sempre é difícil. É difícil, sim. A gente reconhecer as nossas falhas. A gente não quer falhar, né? A gente prefere acertar. Mas aí que tá, se a gente não reconhece a nossa falha, a gente não cura as nossas falhas. O colo, eu acho que ele tira a oportunidade de crescimento. A busca só pelo colo, ela tira um pouco dessa oportunidade de crescer com as experiências, porque cada experiência tem no seu centro uma possibilidade de crescimento. Não é à toa que essa experiência chega até nós, né? Aqui a gente recebe as experiências do mundo que nos fortalecem, que são feitas sob medida. E as convivências, nesse sentido, elas ficam muito facilitadas, né? Porque aí eu também entendo que eu erro, que a outra pessoa também erra, ou seja, eu não tomo toda a responsabilidade para mim,
eu entrego um pouco da responsabilidade que é do outro pro outro. Mas eu não só responsabilizo e aponto o dedo pro outro como se ele fosse o único problemático da situação. Então a gente compartilha vida, de fato, a gente compartilha falhas e a gente pode se desenvolver e crescer juntos. Parece bonito? E é. Se a gente consegue fazer, e eu acho que é menos difícil do que parece. A gente só precisa de uma dosezinha de humildade. E essa disposição para investigação. Mas é isso, se a gente fica no superficial o tempo inteiro, a gente não aprofunda porque a gente não quer aquela dor de reconhecer que a gente falhou, ou que a gente precisa se capacitar, a gente precisa se desenvolver. A gente não quer entrar nesse lugar, então a gente fica, deixa, depois eu vejo, sabe? Ou é mais fácil culpar o outro também, né? A gente entra nesse movimento, deixa ele aqui com a responsabilidade para eu não ter que assumir esse papel. E quando a gente fala sobre colo e cura, não tem problema a gente escolher colo às vezes. Mas desde que esse colo, ele seja uma abertura reflexiva para mim. Que eu possa buscar no colo e aí falar, tá, mas eu tô te contando aqui sobre isso, mas não sei. Pensando melhor, né? E aí eu posso também tomar a responsabilidade que foi a minha. Então não é só sobre bater de frente com as coisas o tempo inteiro e eu tomar minha responsabilidade de tudo, como se eu não pudesse ser acolhida, porque às vezes a gente sente que a gente de fato tem razão, né? Então não é que a gente não possa buscar o colo também, o problema é a gente só buscar o colo e nunca aprofundar na causa daquilo para que a gente possa converter, então, essa situação em uma situação curada. Eu acho que quando a gente fala sobre cura aqui, tem muito a ver com resolução. Uma resolução mais permanente, né? Eu gosto de fazer essa relação de sintoma e causa, porque como a gente toma um remédio para dor de cabeça, você tem uma dor de cabeça, aí você toma um remédio para passar a dor. Ok, você cura o sintoma, resolve. Mas se essa dor de cabeça ela vem de um problema estomacal ou algo assim, ela vai voltar. Só que às vezes a gente não quer, né? Vou lá fazer um exame, poxa, perder meu tempo e fazer um exame, investigar. Ou às vezes, e se eu descobrir algo pior? Porque o trabalho de autoconhecimento é isso, né? Você vai se aprofundando, aí você vai cavucando ali e você vai achando outras coisas. Só que a gente não muda o que a gente não conhece. Então, é uma grande oportunidade, né? E aí eu cheguei ali e reconheci que eu não fui tão legal. Gente, é uma oportunidade da gente mudar. Da gente ser melhor, e não é só ser melhor para o outro, é ser melhor pra gente, o que vai favorecer também uma relação melhor com os outros como consequência disso, né? Então, eu acho que vem uma pegadinha aí, sabe? A gente acha sempre que o colo é o mais gostoso, mas eu acho que ele guarda um lugar que a longo prazo é bem ruim, né? E essa cura de si, ela, consequentemente, traz cura nas relações, né? A gente fala de cura como se tivesse algo machucado, mas é mais uma reconstrução, né? Uma reconstrução, uma ressignificação daquilo que a gente já teve de valor ou de hábitos, né? Nas relações, no convívio, na forma como a gente faz escolhas. Tudo isso, todas essas áreas da nossa vida oferecem possibilidades de crescimento. E fazendo até uma reflexão sobre o machucado que você falou, as pessoas aqui da minha idade vão entender. Quando tinha uma marca de remédio que você passava num machucado, num curativo, e ardia para danar, sabe? E aí as pessoas às vezes passavam e ardiam e assopravam ali, porque aquilo ali curava. Agora, não fazer aquilo, talvez seria a manutenção ali de um machucado. Então, mexer na ferida, sabe aquilo que a gente fala? Não vamos mexer nessa ferida. O mexer na ferida, muitas vezes, é o que possibilita a cura dessa ferida. Se a gente deixa ali, a coisa vai aumentando, né? Vai ficando não curada. Então, acho que vale muito essa referência também, até para que as pessoas possam entender esse lugar de cura como algo para além de dor, né? Só que a dor, talvez, ela faça parte do processo. Né? Depois da tempestade vem a bonança, né? Não, e também a própria dor, ela vem como sinalizadora de que algo não vai bem, né? O desconforto em si já é um sinal de que algo precisa ser reconsiderado ali, atualizado, mexido. E cura, a gente pode pensar cura sempre como algo que cura para sempre,
mas a gente modifica também as nossas atuações, então, consequentemente, a gente vai precisar curar outras coisas, ou seja, botar luz em outras coisas, olhar para as outras coisas e transformar. E se a gente for pensar o nosso processo de vida, né, que é um processo sempre de evolução, do ser melhor, e não um ser melhor verticalizado, sabe? Eu preciso fazer isso, depois aquilo. É um ser melhor, horizontal mesmo, onde eu ocupo o quão melhor eu puder ali a minha vida, melhor as minhas atuações. Isso é constante. Então, quando a gente se conhece bem, a gente consegue entender, né? Você sabe quais são os seus pontos, assim, porque eu sei, assim, quais coisas que eu de repente deixo de mexer. Sim, e às vezes tem a tendência de cair nesse mesmo erro, tem quando você entra no movimento de autoconhecimento, de querer crescer, de querer ser melhor, você começa a internalizar alguns hábitos que depois eles fazem parte. Pensando em conflitos, é algo já muito automático dentro de mim, me fazer a pergunta, mas como é que você contribuiu com isso? Ou o que você pode tirar disso daqui? Um hábito, né? E hoje em dia, até quando eu faço as minhas orações, eu não peço mais tanto, claro que também, mas não peço mais tanto colo, eu peço clareza. Eu peço para que me seja clarificado alguma coisa que eu não esteja conseguindo ver, que me possibilite me capacitar mais para aquela situação, para aquele problema, para aquela angústia, o que quer que seja. E isso é importante, mas pode parecer quase utópico, assim, de repente a pessoa fala, nossa, mas aí nossa, que ser evoluído. Não, gente, não. Mas essa é a busca. O buscar essa evolução. E para a gente encontrar com isso, a gente precisa estranhar esses hábitos ruins de já sair taxando os outros, de já sair naturalizando as coisas, de já apontar o dedo. É só um primeiro momento eu olhar. Como é que eu fui aqui? Deixa eu fazer uma retrospectiva aqui, sabe? E não é super possível e praticável, porque quanto mais você faz alguma coisa, mais internalizado aquilo fica e se torna um hábito. Se você começa a lidar com conflitos de uma nova forma, repete, né? Esse movimento, isso vai se tornando uma prática, não é utópico, né? É possível, é realizável e realmente traz qualidade nas relações, traz qualidade na sua própria resolução de problemas e tomada de escolhas. E sabe que assim, esse movimento do autoconhecimento é a própria prática da terapia, né? Que a pessoa, muitas vezes ela conta sobre aquilo que aconteceu e aí quando a gente fala, a gente já pega aquilo, poxa, acho que eu também não falei tão bem, né? Quando a gente consegue se perceber, só que se a gente não olha para o que a gente faz, então, o movimento, acho que da gente começar a exercitar isso, é a gente questionar, deixa eu repassar essa história, como que eu atuei? Será que eu poderia ter feito diferente? E aí a gente pode melhorar a atuação para a próxima vez, porque a gente não começa bom em nada. A gente vai se aperfeiçoando. É por isso que a gente está aqui, né? Porque a gente é ruim em muita coisa. Exatamente. E ao passo que a gente vai buscando olhar para isso, a gente vai curando esses pontos, a gente vai, de fato, destravando uma pessoa muito melhor, uma pessoa mais consciente dos próprios atos. E isso faz com que a gente encontre muito mais cura do que colo. E a nossa vida, consequentemente, depende muito menos das outras pessoas e muito mais da nossa atuação, né? E que o olhar sobre esses pontos a serem melhorados sobre nós, que não sejam fonte de martírio, né? Que sejam realmente uma alavanca, uma força um incentivo, né? Que não seja fonte de, meu Deus, não presto, porque hoje eu estou vendo que a minha intenção não era bem aquela, não sou esse ser de luz que eu idealizei, né? Mas que isso seja, então, um fator de motivação mesmo, porque ninguém nasce pronto, a gente não nasceu pronto, senão a gente não teria nascido aqui, gente. E a nossa busca é crescer e melhorar, né? Então, se você busca autoconhecimento, autodesenvolvimento, continue nos acompanhando. Acompanhe as nossas redes sociais que estão na descrição aqui desse vídeo. Compartilhe esse vídeo do YouTube com as pessoas que você acha que podem gostar de conteúdos e episódios como esse. Muito obrigada pela sua audiência. Te espero no próximo episódio.